Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero dizer para vocês que é um privilégio estar aqui hoje. Talvez muitos possam olhar para nós e dizer que estamos aqui porque não temos outro lugar para ir, mas nós sabemos que o nosso coração queima por estar aqui. E eu acredito que vocês também se sentem privilegiados de estar aqui, porque a gente estando aqui, a gente está dizendo para Deus, a gente está dizendo para o Pai que colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida. Aqueles que estiveram ontem, vejo que muitos que estiveram ontem estão aqui hoje também. Nós estamos dizendo para Deus que Ele é primeiro lugar na nossa vida, e que apesar das lutas que enfrentamos em 2025, em 2026 nós queremos mais e mais da presença dEle na nossa vida, da presença dEle na nossa casa, no nosso ambiente de morada, na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os lugares onde nós estarmos, nós queremos Deus junto de nós, amém? Então eu peço que você aplaude ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória é dEle, irmãos. Ele está aqui, Ele foi o primeiro a estar aqui nos esperando. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Quero falar um pouquinho sobre arrependimento. Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui. A palavra do Senhor está falando que é como se Deus chegasse no ambiente, e é como se estivesse na escuridão e chegasse uma luz muito forte. Tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava fora do lugar, tudo aquilo que não estava correto apareceu. E Isaías, ao momento, e a gente, irmãos, quando a gente está na presença de Deus, tudo aquilo que está errado é evidenciado, aparece o pecado, a corrupção, tudo isso aparece. E não foi diferente com Isaías. Mas a questão que eu quero dizer para você não é apontar o dedo ou mostrar o erro. Eu quero dizer sobre o arrependimento. Quando Isaías disse: Ai de mim, ele se arrependeu. Quando ele disse assim, e ele ainda se arrependeu, e na presença de Deus ele confessou, porque ele disse: Eu sou um homem de impuros lábios. É como que ele, e você percebe que a partir do momento que ele se arrepende e ele confessa o seu pecado, diz assim no versículo 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o perdoado o teu pecado. Você percebe que a partir do momento que você se arrepende, Deus te perdoa, que verdadeiramente no coração. Se você for ver em Êxodo, capítulo 19, no versículo 10, Deus fala a Moisés que prepare o povo, que o povo se limpe e que lave as suas roupas no primeiro e no segundo dia, porque no terceiro dia ele desceria no Monte Sinai e falaria com o povo. O que Deus estava falando para Moisés falar para o povo? Que eles se limpem e se arrependam dos seus pecados, porque Deus chegará a falar com eles. Se você for ver em Jeremias 18:8,
o povo se converte. Deus fala para Jeremias que se o povo se converter do seu mal, o Senhor se arrependerá do mal que tinha proposto para fazer com eles. Se você for ver em Mateus, no capítulo 3, o versículo 1 e 2, aparece alguém chamado João Batista, aquele que pregava o batismo do arrependimento. Ele diz assim no versículo 1 e 2: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitará as suas veredas. Você percebe que em Mateus capítulo 4, no versículo 17, Jesus passa a pregar o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus. Você percebe que o tempo inteiro a Bíblia vem falando sobre arrependimento, sobre conversão, sobre uma vida com Deus. Se você for prestar atenção, não sei se você conhece, mas o nome semear, o que significa? Semeando o evangelho para o arrependimento. Nós viemos pregando ano passado, nós vamos pregar esse ano e muitos anos pela frente ainda. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, Deus preparou a palavra desde antes de Jesus e continuou preparando depois de Jesus. Tudo falava sobre arrependimento, sobre conversão, porque Jesus ia vir, e quando Jesus veio, Ele continuou pregando sobre o arrependimento. E agora eu digo para vocês, o Senhor vai voltar, Jesus está voltando. Ha chegado o dia, a hora, que Ele descerá do céu em uma nuvem e chamará os seus filhos. Mas eu digo para vocês, arrependei-vos, porque aquele que não se arrepender, não vai para o céu com Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Coloque-se de pé, vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Pai, para Te dar glórias e graças, Senhor, por quão grandes coisas o Senhor fez na nossa vida. Eu Te peço, Senhor, que essa noite, assim como a noite anterior, o Senhor toque nos corações que aqui estão, Senhor, nos corações que vieram Te buscar, Pai, naqueles que vieram com o coração puro, Senhor. Eu Te peço, quebranta, Senhor, torna de carne aquele coração que é de pedra, para que nós possamos, Pai, ver os nossos erros e nos arrepender daquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor. Hoje, Pai, em oportunidade de estar na Sua casa, nós queremos dizer, Senhor, que somos gratos por o Senhor ter olhado para nós com misericórdia, que assim como um dia Jonas pregou para Nínive e o povo inteiro se arrependeu, e o Senhor se arrependeu do mal que iria fazer, nós Te pedimos, Senhor, tenha misericórdia do Seu povo que está aqui na Sua casa, pedindo bênçãos e bênçãos, Senhor, porque viemos aqui Te dar glórias e graças por quem o Senhor é, e todo aquele que crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus, amém? Continue com seus olhos fechados. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Que o Senhor venha fluir nesse lugar, que o Senhor venha fluir do Teu Espírito Santo, Jesus. Aleluia, nós queremos que o Senhor venha abrir os céus sobre esta casa e sobre todo lugar que estiver proferindo o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua, flua nesse lugar. Transborda Teu amor que nos envolve. A Ti
Quantos querem se encontrar na mão do Senhor? Aplauda Ele o mais alto que você puder. Aleluia. Estamos entrando, né? Nós já estamos nesse ano de 2026. E quem está feliz por esse ano e está com esperança que esse ano vai ser um ano abençoado, vai ser um ano também com muitas lutas, muitos aprendizados, mas também com muitas vitórias na nossa vida. Quantos creem? Eu sei que para muitos aqui não está sendo fácil. Às vezes essa transição que nós estamos tendo para 2025, 2026, muitos acham que é um pessimismo. Pô, mesmo ano, mesma coisa, vai ser tudo de novo. Mas a gente tem que ter esperança que Deus, no momento certo, Ele vai realizar os desejos, Ele vai realizar o propósito que está na sua vida. A gente não entende quando acontece alguma coisa na nossa vida, por mais que está acontecendo tudo certo, mas temos que ter total ciência, porque Deus, Ele quer trazer algo para nós. Deus, Ele quer trazer uma mensagem para nós. A gente não sabe, mas lá na frente você vai entender o porquê de tudo isso que a gente está passando, que vocês estão passando. Uma coisa que eu peço para vocês, que vocês continuem firmes no propósito de Deus. Continuem firmes naquilo que Deus designou para vocês. Não só em bênçãos materiais, não só o materialismo, porque tudo isso que nós estamos tendo, que nós adquirimos, são coisas que são passageiros, são coisas que vão se deteriorar com o longo do tempo. Mas que vocês peçam coisas espirituais, que vocês peçam os frutos do Espírito, que vocês continuem firmes naquilo que Deus designou para cada um de vocês. Vocês não entendem o que está acontecendo, mas lá na frente vocês vão ver aquilo que Deus colocou, os frutos que aquilo que Deus vai colocar na sua vida. Aleluia! Você crê? Você crê nessa palavra? Aplauda mais alto. E como nós estamos iniciando esse ano, aleluia, e como nós estamos iniciando esse ano, que a gente possa mergulhar mais fundo na presença do Senhor. Eu sei que é algo difícil, eu sei que as distrações do nosso dia a dia nos fazem, às vezes, nos tirar um pouco do foco, mas aproveite fazer o diferente, aproveite pensar um pouco diferente naquilo que Deus vai colocar para você nesse ano. Que você possa mergulhar muito mais profundo nos propósitos do Senhor. Que você possa mergulhar muito mais fundo naquilo que Ele designou para você. Tanto para sua família, tanto para sua casa, no seu trabalho. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito para você. Aleluia. Ele te quer ver lá no céu. Ele te quer ver no eterno. Ele te quer ver no... Aleluia. Aleluia. Não é só o material, gente. É o espiritual. É aquilo que nós vamos buscar futuramente lá na Nova Jerusalém. É aquilo que nós estamos almejando, a salvação eterna. Aleluia. Que possamos nessa noite mergulhar muito mais fundo nos propósitos de Jesus. Essa é a nossa oportunidade. Esse é o nosso momento. Amém. Se você querer, aplauda o Senhor mais uma vez. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, Pai. Pai, nós colocamos na Tua presença, esse é o segundo dia. Estamos diante de Ti para, Senhor, receber o espírito de entendimento. Poder entender, Senhor. Entender algumas coisas. Desenvolver em nós uma resposta para tudo aquilo que ainda não alcançamos. Eu senti muito fortemente, Senhor, nas palavras de Teu filho Brian, que talvez não tenhamos compreendido o que há de acontecer, e talvez tenhamos entristecido antes da hora. Quem sabe não é a hora de voltarmos atrás agora, e com esperança no coração e na alma, declararmos um ano de bênção e de vitória sem fim. Declaramos um ano de bênção e prosperidade. Declaramos um ano, aquele qual nós teremos o outro ano para somente dar o testemunho de tudo que Tu fez.
Declarar um ano de saúde, declarar um ano, Senhor, onde haverão muitos nascimentos, mas não veremos ninguém partir. Declarar um ano, Senhor, aonde iremos adquirir tudo aquilo que Tu já prometeu para nós. Declararmos um ano, Senhor, aonde não pereceremos, aonde não adoeceremos, aonde não teremos o que murmurar, somente agradecimento em cima de agradecimento, louvor em cima de louvor e glória em cima de glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Nós estávamos ali atrás e o Senhor disse para mim algo que eu quero dizer para a igreja. Pode acender, pastor. Pode tomar o teu lugar, aperta com isso. O Senhor disse algo que nós precisávamos ouvir. Não lance ninguém fora. O Senhor estava falando comigo acerca de me trazer de volta de alguns lugares. Hoje foi um dia de lembranças do começo de todo esse trabalho. Foi um dia de perguntas. Por que algumas coisas acabaram? E o Senhor me fez lembrar que nós mesmos, que estamos à frente de tudo, queremos decidir muitas vezes quem fica, quem sobe, quem permanece, quem tem direito, quem tem santidade, quem pode continuar, quem pode cantar, quem pode fazer abertura, quem pode isso, quem pode aquilo. E o Senhor disse ali atrás para mim: eu quero trazer você de volta. Há um tempo que você não olhava isso. Você não olhava quem tinha pecado. E Jesus me levou lá na multiplicação dos pães. E Jesus disse para mim: filho, naqueles dias eu me compadeci deles porque eram muitos e não tinham pastor. Eram como uma multidão que não tinha pastor. E eu me compadeci deles. Eu tive misericórdia. Eu não fiquei procurando pecado neles. Eu não procurei ali em meio a eles quem estava aprovado e quem estava reprovado. Eu somente quis que todos tivessem oportunidade de comer o pão e de beber o cálice. Quando eu distribuí os pães e os peixes, eu não disse, para aquele não. Era quem tinha fome. Quem tinha fome tinha acesso. Hoje a palavra é distribuída por medida. Quem ora mais, tem mais oportunidades. Quem jejua mais, pode fazer isso ou aquilo. E o Senhor me chamou a atenção ali atrás. Ele disse: como a igreja cresceu? Ela nasceu com oportunidades. Não oportunidades de altar, mas oportunidades que as pessoas vinham a você, contavam suas vidas, você tinha tempo para elas, você tinha tempo para ouvi-las, você tinha tempo para orar, você jejuava 7 dias por uma única pessoa, por um único caso. Você jejuava durante uma semana inteira, por uma única vida, até que essa vida fosse curada, restaurada, restabelecida. E Deus começou a me trazer de volta. Ele disse: a garagem não é a questão de tamanho, é a questão de propósito. Quando o propósito é maior, o lugar pode ser menor. Eu chorei muito ali atrás, porque eu lembrei de muita coisa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós decidimos, mas se nós deixarmos Deus decidir, a responsabilidade é dele. Eu ouço um amém? Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós decidimos, mas aquilo que deixamos Deus decidir, a responsabilidade é toda dele. Ele não vai
tomar frente àquilo que nós não tomarmos. Ele vai tomar frente àquilo que nós não tomarmos, mas não vai tomar frente naquilo que nós tomarmos. Então, se eu disser que vai ser assim ou que vai ser de outra forma, Deus vai ver que eu estou tomando decisões e vai dizer: eu não vou me envolver. A casa é dele, a decisão é dele. E nós muitas vezes nos reunimos e comentamos entre pastores, entre líderes, comentamos acerca de quem estaria em pecado, quem teria direito, quem não teria, quem precisaria ser chamado a atenção, quem não. Fizemos isso porque achávamos que estávamos organizando a casa. Mas o Senhor quer que nós voltemos à igreja primitiva, aonde os apóstolos não perguntavam para as pessoas quem tinha pecado. Os apóstolos distribuíam as herdades entre os necessitados, não entre os pecadores, não entre os salvos, entre os necessitados. Hoje, quando nós distribuímos cesta básica, nós não perguntamos para as pessoas se elas têm pecado. Nós não pegamos a cesta e dizemos: a senhora tem pecado? Se a senhora tem, eu não vou poder dar. Não, a gente distribui sem questionamento algum. Se para os de fora nós fazemos isso, quanto mais para os de dentro. Não tem direito a comer e beber primeiro os de dentro, depois os de fora? Não é essa a justiça de Deus? Que a sua casa seja alimentada primeiro com tudo que é santo, e que depois os de fora sejam abençoados? Como podemos dar oportunidade para os de fora se não acrescentamos isso na vida dos que estão dentro? Como julgamos os de dentro, primeiramente, do que os de fora, até por uma maneira de julgar impedindo as pessoas de muitas coisas? Se nós formos olhar pelos nossos pecados, eu tenho que largar o microfone e preciso sair daqui. Porque a posição que eu me coloquei, que Deus me permitiu estar, é talvez a mais alta, nesse momento e nesse lugar. Como posso eu fazer isso de mim mesmo? Não, a menos que Deus me permita. E isso para cada um de nós. Eu vim falar de inclusão hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 2:42. Atos 2:42. Obrigado, Jesus. Ana, será que não conseguisse fazer esse movimento aqui, ó, continuamente? Porque é ele que vai apagar as velas aqui na frente daqui a pouco. Essas velas têm um significado, você sabe disso. Isaías capítulo 11, foi lido ontem, talvez você não estava aqui. Fala dos 7 Espíritos do Senhor, que nós trazemos à memória através do candelabro. E antes que eu leia Atos, eu quero fazer lembrança disso. Hoje é o Espírito de sabedoria. Amém? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, foi ontem. O Espírito de sabedoria é hoje. Amanhã será o entendimento. No domingo será o conselho. Na segunda-feira, fortaleza. Na terça, o espírito de conhecimento. E na quarta, o espírito de temor do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais
eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia! Talvez nós às vezes perguntamos como fazer uma igreja crescer. Fazendo isso. Fazendo exatamente o que está escrito. Crendo, estando juntos, tendo tudo em comum, não deixando que ninguém passe necessidade, distribuindo o que pudermos distribuir a todos, à medida que alguém tem necessidade, diariamente perseverando unânimes, juntos, no templo, partindo pão de casa em casa, tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, o Senhor acrescenta, dia a dia, os que vão sendo salvos. Aleluia! Eu quero falar disso, de inclusão. Sabe, nós lutamos, no final do ano passado, nós entramos numa peleja muito grande para tentar unir as 4 igrejas. A igreja de Canelinha, a igreja de São João, a igreja de Tijucas e a igreja de Itapema. E nós fizemos muito de reuniões para que isso acontecesse. E tentamos unir grupo de mulheres, grupo de jovens, tentamos reunir pregações, tentamos juntar as pessoas para que ao máximo nós pudéssemos nos conhecer e nos tornar uma família. Porque o desejo é que nós nos tornemos uma única família. E quando um membro padecer, todo o corpo padecer. Quando um membro padece, todo o corpo padece. Quando nós sabemos que um está passando por uma tormenta, todo o corpo tem que se movimentar para tentar de alguma forma sanar o problema daquela vida, daquela alma, daquela família, daquela casa. E a gente não está vendo a igreja fazer isso. E não estou falando da Semear, eu estou falando de todas as igrejas. Nós atendemos ano passado uma senhora, eu não me esqueço disso, que ela veio da sua igreja, que é uma grande congregação, e ela precisou de comida. E quando ela bateu na porta, o pastor mandou ela vir no culto, que era 2 dias à frente. Daqui a 2 dias a senhora vem no culto, e nós vamos ver se nós conseguimos alguma coisa para a senhora. E na mesma noite essa mulher conhecia alguém da nossa congregação. E essa mulher contou o que havia acontecido. E a pessoa que estava na nossa congregação, que está na nossa congregação, trouxe o fato até mim, dizendo: pastor, será que nós não daríamos uma cesta básica para ela? Eu disse: agora. Imediatamente. Fome não espera. Então eu não falo da nossa igreja como que dá cestas básicas, não é isso. Mas uma igreja que se preocupou com os de fora e que tem se preocupado com os de dentro, mas há uma necessidade de nós sabermos um pouco mais. Para quê? Por que eu precisaria saber um pouco mais da vida dos outros? Eu creio numa coisa que eu gostaria que você guardasse com muita atenção. Deus não dá espírito profético ou de revelação para um fofoqueiro ou um desdenhador. Deus não dá um espírito de cura para quem duvida que o nome de Jesus pode curar. Deus não dá um espírito de libertação para quem duvida que um jovem possa ser liberto da droga por apenas uma oração. Deus não investe
em pessoas que não têm a capacidade de levar adiante aquilo que Ele está dando. Deus nota a sua igreja nos dons para que haja um fim proveitoso. Então nós temos muitas pessoas de inclusão dentro da igreja, que querem ver a igreja como uma família. A exemplo disso, hoje aqui, a pastora Sandra está conosco. Sempre que ela toma a frente, e eu vou falar por ela, ela inclui, dê as mãos, olhe para a pessoa, procure alguém aqui dentro que não é do seu convívio diário. Ela tenta, de alguma forma, fazer com que nos tornemos um. São dinâmicas, e muitos não gostam, amém? Mas é o que muitas vezes faz você ver alguém além da pessoa que está sentada do teu lado, ou faz você enxergar alguém que veio com você, além de alguém que veio com você. Faz você olhar para o próximo. Sabe, quando nós fazemos reuniões aqui, muitas vezes colocamos mesas, nós vimos que as pessoas se assentam com pessoas conforme a sua afinidade. Mas haveria talvez uma necessidade maior de nos assentarmos com quem não conhecemos, para passar a conversar e talvez até conhecer um pouco da vida de outras pessoas, para tentar de alguma forma, talvez aquilo que Deus já fez em mim, Ele possa fazer agora através de mim. Talvez uma palavra eu tenha para dar, e talvez isso destrave uma vida, aleluia. Eu acho que é 1 Coríntios, deixa-me ver, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 1, vem comigo nisso, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo, não, é 2 Coríntios, capítulo 1, deixa-me ver, vale a pena, 2 Coríntios 1, 3, aleluia, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia! Em outras palavras, é Deus que faz você passar por uma situação, para que através da tua experiência, encontrando alguém no caminho que esteja passando pelo mesmo que você já passou, você possa consolá-lo da mesma maneira como um dia você foi consolado por Deus. Aleluia! Sabe, então, eu não acredito num Deus que dá alguma coisa para alguém sem propósito. Eu não acredito que eu ganhei sequer um tênis sem propósito. Eu não acredito. Eu me lembro de um dia que eu encontrei uma pessoa que me contou um testemunho, e nós estávamos juntos. Eu já havia visto essa pessoa tirar a sua própria camisa e o seu paletó numa noite de frio, e ir para casa de camiseta regata, para colocar uma veste sobre um andarilho que estava puxando uma carrocinha. Nós saímos de uma igreja, o pastor José Feitosa, ele disse para o andarilho que estava passando, sem camisa, ele disse: você não está com frio? E o andarilho falou: eu estou morrendo de frio. Bêbado ele estava. Eu estou morrendo de frio. Ele disse: espera aí então, vem aqui. Aí o pastor José tirou o paletó, e aí tirou a camisa de botão, colocou no jovem, abotoou, colocou o paletó nele, e falou: e agora? Ele disse: agora eu estou quentinho. Ele disse: então vai com Deus. E aí eu olhei para o pastor Feitosa e falei: tu não está com frio? Ele falou: tô. E olhou para o meu paletó. E eu ainda não entendi essas coisas. Eu falei: sai daqui. E não dei meu paletó.
Eu estava novo na fé. Aí o pastor José passou por um jovem um dia e perguntou para ele assim: tá descalço, tu quer meu tênis? Qual é teu número? O andarilho olhou para ele e falou: o teu. Ele falou: então pega aqui. E tirou o sapato e deu para o rapaz. Eu falei: pastor José, daqui a pouco tu não tem mais nada, porque tu entrega tudo para todo mundo. Ele disse: não, pastor, o senhor não entendeu nada sobre multiplicação. Ele me chamava de pastor, nem era, irmão. Não, tu não entendeu nada sobre multiplicação, tu não entendeu nada sobre graça, tu não entendeu nada sobre Deus redundar em glória, graça e misericórdia sobre aquele que tem a mão estendida, sobre aquele que tem os olhos sobre o sedento, sobre o faminto. Aquela palavra que diz: eu estava com fome e tu me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me cobriste, eu estava preso, fosse me visitar, estava enfermo, fosse me visitar. Quando, Senhor, que te vimos assim? Todas as vezes que viste um dos meus pequeninos e assim o fizeste a mim, diz o Senhor. Aleluia! A igreja olhar a necessidade do próximo, a igreja andar. Como é que nós vamos crescer se nós só queremos para nós? Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje. Não dá, irmão. É Pai nosso. O pão é nosso, o pecado é nosso, o perdão é nosso, o temor é nosso, tudo é nosso. Aleluia. Você está aqui, amém? Dá um aleluia aí, irmão. Não deixa eu ficar sozinho. Amém. Eu estava falando lá atrás, me entristeceu, mas o Senhor começou a falar comigo naquele momento. Eu falei: Senhor, onde estão teus filhos? Onde estão teus filhos? Sabe o que o Senhor me respondeu? Eles vão aparecer ao longo do ano pedindo oração, filho. Os que não vieram hoje, os que foram para a praia, os que estão em casa, os que estão cansados, eles vão estar aqui. Durante todo o ano, eles vão estar aqui pedindo oração, dizendo que a vida deles está ruim, que eles estão com problema. Então essa noite o Senhor disse: eu não estou preocupado em curar os que não vieram, eu estou preocupado em curar você, porque eu vou precisar de você durante o ano para orar por eles. E você não vai poder dizer não porque você não estava nas primícias. Você vai ter que abraçá-los, porque é uma ordem que eu te dei quando eu te chamei. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Eu não disse para você julgá-los, eu não disse para você perguntar quais eram os seus pecados, eu não disse para você contabilizar aonde eles andam, se eles bebem, se eles fumam, se eles mentem. Isso não é problema seu, filho. Você pode alertá-los acerca do que eles estão fazendo, mas você não pode rejeitá-los. Você está me entendendo, amém? Diga comigo assim, ó: uma igreja de inclusão recebe o Espírito Santo. Aleluia! Na noite em Atos dos Apóstolos, os 120 que nós pregamos ontem, que ficaram dentro daquele quarto esperando para receber o Espírito Santo, eles estavam em obediência, mas não estavam fora do pecado. Cada um deles tinha a sua mazela. Eu fico imaginando que dos 500 e poucos que estavam ali dentro começaram a sair, os 120 que ficaram começaram a falar de quem saiu. Viu fulano? Não aguentou. Ciclano, viu? Não aguentou. Foi embora. Nós estamos aqui. Às vezes até se achando eleito. Quantas vezes eu me achei eleito? Talvez quantas vezes você se achou eleito? Foi elegido. Deus me abençoou. Não. O que faz com que eu me sinta abençoado? Eu recebi alguma coisa, eu tive um bom ganho, eu pude comprar alguma coisa. Não, não é isso. Porque o mundo recebe essas coisas e não conhece Jesus. Os ricos têm essas coisas e não conhecem Jesus. Nunca ouviram falar de Deus, e alguns são empresários, donos de grandes imóveis, tem carros que talvez nós nunca conseguiremos ter, nem entrar num deles, mas não conhecem Cristo. Então essas coisas não
não são parâmetro, mas a presença do Senhor. A presença do Senhor. O presente de Deus é estarmos com Ele. O presente de Deus é Ele estar conosco e não nos abandonar. Uma igreja que traz para perto, que se preocupa com o próximo. Você está me entendendo, amém? Nós trabalhamos com pessoas que incluem, não que excluem. Agora nós precisamos, esse ano, e eu sinto que é essa a palavra da noite. Eu sinto que é isso que Deus está dizendo. Não julgue. Não julgue, não contabilize os pecados, somente chame. Somente chame. Coloque todas as pessoas de mãos dadas sobre a mesma obra. E aquele que eu achar, diz o Senhor, que não pode tocar a minha casa, eu removo. Não você. Não suas mãos, não o seu achismo. Não é você que vai imputar pecado sobre pessoas, nem é você que vai colocar limite na obra de ninguém. Aleluia! Não é Deus tornando a casa uma bagunça, não é isso. Mas é Deus falando conosco que nós temos mais para oferecer. Nós temos muito a fazer. E nós podemos fazer. Mas muitos de nós, muitas vezes, fomos colocados de lado não pela mão do Senhor, mas pela mão do homem. E essa noite o Senhor está tirando isso da igreja. Essa noite o Senhor está removendo isso da igreja. Há uma inclusão a ser feita nesse lugar. E olhe, Atos 4:32, abra comigo. Atos 4:32. Pastor, tu deixou de ouvir aquele grande pastorzão que não deu comida? Não. Tu continua ouvindo ele? Continuo. Mas tu sabe que aquela vez ele falou que não deixava ninguém passar fome? E ele deixou. A Bíblia diz assim: ouvi a palavra, retende o que é bom e lança o resto fora. Só isso. Quando eu ouço ele falar, e quando eu vejo que é algo que para mim não bate, eu pulo e continuo dali para frente. Retenho o que é bom, o que me agradou e o que me edificou, e o resto não faz parte, não é para mim. Mas não amaldiçoei ele. Fiquei triste, porque sei que ele mentiu. Mas eu sei que é com Deus, não é comigo. E se Deus vem acrescentando na igreja dele, dia após dia, e creia, é uma das maiores que existe, é porque Deus viu nele mais aptidão do que pecado. Contabiliza comigo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, amém? Aleluia! Quem sabe disso pelos textos? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi matou, sim ou não? Davi adulterou, sim ou não? Davi foi mandante de crime, sim ou não? Quando Davi quis construir a casa do Senhor, o que Deus disse? Não construirás a minha casa, porque és um homem sanguinário. Mas eu te darei um filho, e a ele será dado o direito de construir a minha casa. Deus perdoou Davi, sim, mas a consequência, não. Davi perdeu 4 filhos. Davi foi caçado por Absalão. Davi teve que fugir pela porta dos fundos. Davi teve de dançar nu na cidade. Davi foi julgado pela sua esposa. Davi teve que viver em cavernas. Davi se escondeu. Davi voltou a reinar, mas o seu reinado foi subjugado por outras nações. Davi teve que matar muita gente que se colocou no seu caminho, mas todas as guerras Deus deu na sua mão. Davi ainda era um homem segundo o coração de Deus, porque ainda consultava o Senhor. No vale de Refaim, quando ele teve de descer contra os amalequitas, ele fez uma pergunta: devo descer, Senhor, estarás comigo? E Deus disse: desce, porque eu estarei contigo.
Ele desceu e desbaratou aquele exército. Ficou uma quantidade muito pequena para o dia seguinte. No dia seguinte, Davi poderia ter dito: ontem eram tantos, eu desci, perguntei ao Senhor. Hoje eu não preciso mais perguntar, afinal de contas, Deus me deu ele nas mãos. Mas no dia seguinte, antes de descer, Davi consultou a Deus novamente: devo descer, Senhor? E Deus disse: hoje não descerás, mas te esconderás atrás das copas das amoreiras, e quando ouvires um barulho de carros e cavalos, um estrondo, é o teu Senhor que vem pelejar por ti. E o Senhor fez com que eles se amontoassem o exército inimigo e brigassem contra si, até que todos se destruíram, e Davi não teve de levantar a espada no segundo dia. Aleluia! O Senhor sabe o que está fazendo. Ao Senhor pertence as nossas guerras. Ao Senhor pertencem as nossas guerras. Você pode dar um aleluia por isso? Ao Senhor pertencem as nossas guerras. Aleluia! As tuas guerras têm que ficar na mão do Senhor. Não entregue tuas guerras para um pastor. Não entregue tuas orações para um pastor. Ore você. Não entregue nada nas mãos de um homem. Ninguém fará melhor do que você mesmo por você. Ninguém ama mais você do que você. Ninguém luta mais para se manter vivo do que você por você mesmo. Ninguém cuida mais da sua saúde do que você. Ninguém busca mais por recurso financeiro para a sua vida do que você. Nenhum homem, por nenhuma oração, alcançará o favor de Deus como você alcançará quando você orar verdadeiramente ao Senhor. Aleluia! Nós viemos aqui ensiná-los a fazer, não fazer por vocês, mas ensiná-los a fazer, porque não é mais momento de tomarmos o lugar de Deus. Estamos aqui para representá-lo, mas jamais para substituí-lo. O Senhor não pode ser substituído. Ouça isso, Atos 4:32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Essa igreja não existe mais, irmão. Essa igreja você não consegue mais fazer. Essa igreja hoje, se você tentar fazer com que ela cumpra essa palavra, isso vai ser chamado de socialismo, movimento esquerdista. Você não consegue mais fazer isso hoje, porque hoje isso foi para um viés político. Não tem mais uma conotação religiosa, não tem mais uma conotação espiritual. Isso hoje atende a um viés político. Por isso você não consegue mais essa igreja. Não existem mais pessoas com esse coração. A verdade é que quando uma multidão via Dorcas ressuscitar, quando uma multidão via um aleijado da porta da casa formosa levantar, quando uma multidão via a sombra de Pedro curar, eles sentiam que o Espírito Santo estava ali e que nada mais tinha valor algum. Aleluia! Eles queriam aquilo, eles queriam continuar vendo aquilo, eles queriam continuar presenciando aquilo. Eles não queriam perder a presença de Deus. E não tinha nada mais importante, não tinha nada mais caro, não tinha nada mais rico, não tinha nada melhor, não tinha nada maior do que a presença de Deus. Hoje o mundo nos embriagou, o mundo nos distraiu. Hoje nós estamos na igreja muito mais por aquilo que podemos ganhar do que por aquilo que podemos nos transformar.
É lamentável. Mas essa noite, nós queremos trazer de volta o Espírito Santo para a inclusão da igreja. Nós queremos trazer de volta. Eu me lembro de várias vezes quando uma pessoa deixava essa congregação e quando voltava, já voltava fazendo algum serviço. E muitas pessoas diziam, sim, voltou, já está sentando na janela. E era muito difícil para mim. E eu comecei a fazer separação. Eu comecei a fazer, sabe, não, então não pode, não, então não dá, não, então fica um pouco na cadeira, não. Aí quando nós liberamos, aí me traíram, me humilharam, tentaram tomar a igreja. Quando eu liberei o altar, perdemos uma quantidade enorme de mulheres por uma mulher que estava dominando um grupo de mulheres, conseguiu levar uma quantidade enorme da igreja. Um homem conseguiu tirar membros da diretoria da igreja. Eu fui traído. Eu dizia para o Senhor, se eu deixo, me roubam. Se eu não deixo, eu estou fazendo julgamento e acepção. O que faço, Senhor? Se libero, estou errado. Se seguro, estou errado. E o Senhor disse, esse é o problema. É você que está decidindo. Se fosse eu que estivesse decidindo pela tua oração, nada disso estaria acontecendo com o teu coração. Você está entendendo, amém? Se você estivesse colocando essas pessoas diante de mim, e orando, e buscando, e jejuando, e esperando uma resposta minha, nada disso teria acontecido. Mas você se precipitou em dar oportunidades, e você se precipitou em bloquear oportunidades, e aí depois você quis colocar na minha conta. Eu não trabalho assim, filho, nem com você, nem com a igreja. Eu não trabalho assim. Eu trago todos os que quero, e os que não aproveitam a oportunidade eu mesmo corto. Por isso eu digo na minha palavra, eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Mas escute uma coisa, toda ela vai ser semeada primeiro, e vai ter a oportunidade de frutificar. Você está entendendo, amém? Toda ela, quando o Senhor não disse, eis que a minha mão está recolhendo sementes. Ele não disse, eis que eu vou impedir que seja semeado. Não, ele não falou isso. Ele disse, eis que o machado está posto à raiz. Significa que a árvore já foi plantada, ela já cresceu e só está perdendo a oportunidade de frutificar. Então eu não posso reter a semente, até porque o nome do ministério é semear. Como nos lembrou o evangelista Marcos, semeando o evangelho para o arrependimento. Então eu tenho de semear para pecadores, porque só pecadores precisam se arrepender. Aleluia! Essa noite nós estamos recebendo uma palavra: inclusão. Traga todos para perto, e se alguém tiver de ser afastado, eu os afasto. Eu afasto. O Senhor tem poder para isso. É Ele que dá crescimento à igreja. É Ele que faz vir sobre a sua igreja a multidão. Eu prometo ao Senhor que não pergunto mais acerca de por que a igreja está vazia. O que foi que eu fiz, Senhor? Porque essa noite Ele me mostrou. A igreja não está comprometida, mas você precisa estar. E eu quero dizer uma coisa para você que veio. Eu não estou aqui no segundo dia consertando a igreja semear. Eu estou aqui dizendo para você que foi você que está aqui, o escolhido para consertar o coração de quem não quis estar nesse lugar. Você está sendo escolhido, não para dizer a primícia foi ótima, mas para quando chegar lá pelo mês de março e você vir alguém doente, você poder dizer, eu recebi algo do Senhor no começo do ano
E eu sinto que eu tenho condições de colocar minha mão sobre a tua vida e orar por você. Eu sinto que não é pelos meus pecados. Eu não fui chamado pelos meus pecados. Eu não fui chamado por isso, porque eu não peco mais. Quando eu fui chamado, eu era um miserável pecador. Hoje eu sou um pouco menos, mas eu era um miserável pecador. Quando eu fui chamado, eu falava palavrão. Quando eu fui chamado, eu ainda falava palavrões. Quando eu fui chamado, eu brigava muito com a minha esposa. Quando eu me tornei pastor, quantas vezes nós viemos para cá e antes de chegar na igreja a gente brigava tanto dentro do carro que eu levava ela de volta e voltava sozinho. As pessoas vinham e diziam para mim assim: cadê tua esposa? Não veio, a pastora não veio hoje. Eu sorria com cara de paisagem, dizia: não, hoje ela não está legal. E ela doida para vir, só que a gente tinha brigado demais. E naquele dia eu pregava ainda. Pregava e pregava dizendo: seja um bom marido, seja um bom pai. E Deus olhava para mim e dizia: eu vou te pegar, camarada. Eu vou te pegar, tu tá brincando. Aí o que Deus fazia para me consertar? Geralmente naquelas noites Deus mandava um casamento destruído para mim. Quando acabava o culto, vinha um casal e dizia: pastor, o senhor tem como dar um conselho para nós? Nós estamos querendo se separar. Quase que eu dizia: eu também, irmão. Vamos separar tudo junto? Eu olhava para eles, Deus dizia: dá conselho. Dá um conselho aí, ó. Vai lá, bonitão. Dá um conselho da tua vida, da vida que tu está levando com a tua esposa. Diz para eles como é que é casamento. Eu olhava para eles e dizia: pois é. Eu dizia: a tua esposa é a tua metade. Ele dizia: pois é, pastor, mas eu não consigo mais. Eu dizia: não, mas tu consegue. Consegue, miserável, porque se eu vou ter que conseguir, tu também vai ter que conseguir. Tu não vai largar não, porque eu também preciso segurar. Nós estamos juntos nisso. Tu não sai desse lugar sem ela. E quando os dois saíram me agradecendo: obrigado, pastor, eu ia para casa sozinho dentro do carro e o Espírito Santo ia comigo dizendo: e agora? Vai chegar em casa como? Eu chegava em casa e ficava esperando ela falar. O bico dela estava lá no fogão, ela já estava lá na mesa. Eu dizia: e agora, Senhor? Como é que eu amanso essa fera? Ele dizia: com atitude, não com palavra. Seja bom, seja bom, seja bom. E a gente foi aprendendo, irmão. Ainda acontece alguns erros, às vezes acontece, mas é bem difícil. Já foi muito, muito insuportável. Amém? Inclusão. Inclusão, traga para perto. Não me ajude a fazer a igreja crescer. Ajude o Senhor a encher a sua casa. Você não vai estar me ajudando, você vai estar ajudando Deus. Grande é a seara, mas os trabalhadores são poucos. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Vamos orar. Mas essa oração não sou eu que vou fazer, e nem da maneira que eu quero. A pastora Sandra vai fazer essa oração. É ela que vai trazer a gente para a inclusão agora. Aleluia. A casa é nossa. Paz do Senhor, queridos. O potência que dá esse microfone, né? Mas é bom. Então tá, se é para começar com inclusão, nós vamos começar com inclusão, né? E nós vamos começar isso com oração. Eu quero pedir então, quem está aqui em família? Então vamos fazer assim, vamos vir para frente e vamos se juntar. Família, 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 casal, irmão, irmã.
sozinho? Quem está sozinho? Então quem está sozinho vai ter que ser adotado. Vamos adotar quem está sozinho. Vamos lá, chega aqui, chega mais perto. Não fica com medo não, para chegar aqui perto. Vamos lá. Vamos lá. Quem está sozinho ainda? Quem está sozinho? Silvana. Tem mais alguém ali sozinho aqui atrás, ó. Deem as mãos. Na verdade, a gente separou por família, mas a gente acaba sendo uma enorme família, né? Chega aqui. Chega aqui. Vem cá. Fica aí sozinho não, vem cá. Aline, Marcos. Vamos. Jovem, vem. Ninguém vai ficar de fora não. Vamos lá, vamos se juntar aqui. Vamos dar as mãos, vamos formar uma corrente. Vamos lá. Se é para começar a ser família, se é para começar a incluir, então ninguém que está lá no som vai ficar lá. Ninguém que está na porta vai ficar lá. Ninguém que está ali atrás, Alessandro, te inclui. E as mãos. Vamos lá. Vamos se unir, gente. Vamos se unir. É o que está precisando a igreja hoje. Isso foi dito aqui com clareza. Foi dito com clareza. É preciso união. É preciso reconhecer que vidas dependem de nós. Vidas dependem da nossa oração. Vidas dependem daquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Porque eu sei que nós estamos aqui. Não é por nada, não é porque eu não tinha o que fazer em casa. Mas é porque Deus tem um propósito neste ano conosco, que levamos o Evangelho a sério. Conosco que levamos a vida do próximo a sério. Que a gente se interessa pelo próximo, pelo que ele está sentindo, porque ele está precisando. E nós vamos começar isso aqui nessa igreja, nessa família, que começa hoje. Talvez a gente ache que é um pequeno número, mas é assim que crescem as famílias, não é? Nós somos um casal, depois nós somos um casal e mais um filho, um casal e mais 2 filhos, e assim vai crescendo, devagar, mas com firmeza, na presença do Senhor. E é assim que nós vamos crescer também. Nós podemos até crescer devagar, lentamente, mas nós temos que crescer com firmeza. Nós estamos aqui, nós vamos começar essa família hoje, esse crescimento hoje, e vamos levar a sério a família em Cristo Jesus. Amém? Agora eu quero que vocês, de mão dada, vocês fechem os seus olhos, mas fechem. Quero saber agora o que está, o que não está, se a luz acendeu, se a luz apagou, o que aconteceu. Mas eu quero que vocês comecem a falar com Deus. Eu quero que vocês hoje não venham buscar nada, mas eu quero que vocês venham aqui querendo deixar alguma coisa. Vocês vão deixar alguma coisa. Vocês vão deixar as suas diferenças. Vocês vão deixar as suas mágoas. Vocês vão deixar as suas tristezas, as suas angústias, a sua depressão, a sua enfermidade, a sua discussão em família. Hoje você vem deixar, hoje você vem depositar nos pés do Senhor o que é que está te causando cansaço, o que é que está te causando o teu fardo. Hoje você vai depositar nos pés, no altar, no Senhor. Mas você diz isso para Ele. Diz para Ele: Senhor, hoje eu estou precisando deixar aqui, Senhor, para Ti, para que Tu trabalhes em mim, Senhor, porque eu ainda julgo. Senhor, eu estou querendo deixar hoje na Tua presença, Pai. Eu estou querendo deixar uma parte de mim, Senhor, que ainda não crê plenamente no Teu poder. Senhor, eu estou querendo deixar uma parte de mim, Senhor, que ainda acha que eu não consigo, mas eu sei, Senhor, que Tu és o Deus e em Ti eu posso todas as coisas. Senhor, eu quero deixar minhas angústias, Senhor. Sabe quando eu fui humilhado, Senhor, e Tu sabes quando e aonde, Senhor.
Eu ainda não consegui perdoar, Pai, mas eu quero colocar agora diante de Ti, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu me dê capacidade de perdoar, Senhor. Quando eu fui humilhado, quando eu fui entristecido, quando eu fui subjugado, Pai. Eu quero deixar agora, Senhor, diante de Ti, Pai. Coloca você mais do que ninguém, mais do que eu que estou aqui orando. Você sabe o que é que você tem que colocar agora diante do Senhor. O que é que você tem que deixar no altar? O que é que você tem que deixar na presença? Se limpa, começa a se limpar. Deixa a casa limpa para o Espírito Santo. Deixa a casa limpa para Ele. Deixa a casa livre. Deixa o seu coração limpo. Tira toda mágoa, toda tristeza, tudo aquilo que até agora te aprisiona. Ainda no ano que passou, por algo que aconteceu e que não foi do teu agrado. Algo que aconteceu alguns anos atrás e que você veio com ela, com esse peso até aqui e ainda não conseguiu se libertar. Tira de ti todo o pensamento que ainda te impede de ser livre para adorar o Senhor como um verdadeiro adorador. Te coloca agora diante dele. Deixa o Espírito Santo fazer esse trabalho de purificação. Deixa o Espírito Santo te fortalecer. Deixa o Espírito Santo te dizer: ei, eu estou aqui. Eu quero cuidar de ti. Eu estou aqui. Sou eu que te carrego. Sou eu que te dou força. Sou eu que te ensino. Sou eu que te aconselho. Sou eu que te dou sabedoria. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E nós vamos precisar muito. Nós vamos precisar muito estar limpo e preparado. E se você veio buscar algo aqui hoje, que não seja nada mais do que a presença do Senhor na tua vida, a presença do Espírito Santo na tua vida, é aquele que te vai carregar esse ano por lugares que você ainda não sabe. É aquele que vai promover na tua vida coisas grandes e maiores que tu ainda não sabes. Busca conhecer aquilo que Deus tem para ti. Busca conhecer aquilo que Deus tem para a tua vida. Busca conhecer qual é o propósito de Deus para a tua vida. Por que que você está hoje aqui e não está lá na tua casa? Por que que você está hoje aqui e não está em qualquer outro lugar? É porque há um propósito de Deus para a vida de cada um de nós. E aí às vezes a gente passa pela vida e a gente não consegue buscar esse propósito. E aí passa 1 ano, 2 anos, 30 anos, 40 anos e nada aconteceu. Peça para Deus te mostrar que há um propósito, sim. Há um propósito de riqueza espiritual na tua vida. Há um propósito de ganho espiritual na tua vida. E é isso que vai te mover. É esse ganho espiritual, é essa fé, essa força condicionada à presença do Senhor que vai te conduzir esse ano. Queira experimentar isso. Queira experimentar o que é bom, agradável e perfeito diante de Deus. E você vai. E você vai. E eu creio, e eu profetizo agora sobre a tua vida. Eu profetizo um ganho espiritual. Eu profetizo projetos sendo realizados na tua vida. Eu profetizo que o teu coração estará limpo de todo e qualquer sentimento que não pertence a Deus e que não te deixa crescer. Eu profetizo cura para a tua alma. Eu profetizo cura para a tua casa. Eu profetizo projetos familiares, reconciliação. Oh, glória a Deus, aleluia. Querido, confia em Deus. E a própria Bíblia diz que Ele nos diz que sem mim nada
quis fazer. Comece a viver o melhor de Deus. Comece a viver o melhor de Deus. Você tem esse direito. Usufrua desse direito. Usufrua desse poder sobre a tua vida. Glórias a Jesus. Rei da glória, santo e eterno. Glória a Deus. Busca, querido, busca a presença do Senhor diariamente. Busca o conhecimento do Senhor através da tua intimidade com Ele. Saiba quem Ele é na tua vida, não o que Ele pode te dar. E isso já nos é bem claro que quando a Bíblia diz que tudo será acrescentado. Então busca Ele, busca a presença dEle. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Vamos lá, declara isso para Ele. Declara. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Diz para Ele. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Você conhece outro como Ele? É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas não vou ver, grandes coisas. Declara isso para a tua vida. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. E virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa, virá sobre a tua família, virá sobre o teu trabalho. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia! Glória a Deus. Quem crê que esse ano será um ano em que grandes coisas irão acontecer aqui. Amém? Glória a Deus. Que Deus, nosso Senhor, Deus
Todo-Poderoso, o Deus dessa nação, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, que Ele leve cada um de vocês para a sua casa. E que lá, no seu secreto, você, hoje, de forma especial, procure uma intimidade com Ele, da qual você talvez não tenha tido no ano passado, mas que esse ano você virá a ter o hábito, adquirir o hábito de procurar essa intimidade. Amém? Que Deus proteja cada um de vocês. Até amanhã. Glória a Deus.